você respondeu aí as 8 perguntas, agora chegou a hora, hein? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Ah, essas são as perguntas? Mas não é bingo, não. É pergunta surpresa. Sei não, irmão. Acho que aí é bolinha de bingo, hein? E bingo. E por falar em bingo, eu já tô denunciando a sua idade, viu? Você não colocou na bio, mas já que você conhece bingo, já deu para saber a sua idade. Pastor, brincadeiras à parte, eu peguei uma pergunta aqui de forma aleatória, e como foi dito lá na explicação para você, né? Você tem todo o direito de ouvir a pergunta e falar, cara, pula essa, eu não vou responder, eu pego outra, não tem problema nenhum, ok? Tá bom. Uau! Ai, mas o senso de Deus, o senso de humor de Deus é demais, cara. Manda a braba aí. Não, não é braba, não é que você tá falando Não. disso aqui na entrevista inteira. E aí Deus vem com a pergunta dessa daqui, ó. Sem a igreja, como seria o nosso mundo atual? Ela tem feito a diferença? Vamos. Vamos. Que tipo de igreja? Aqui, ó. Aqui tá a igreja em minúsculo, Então, a igreja é instituição. provavelmente. Não. É ou não? Não, aqui a pessoa está fazendo a pergunta, provavelmente está falando da instituição mesmo. A igreja é instituição. Instituição, porque a igreja invisível, a gente sabe qual é, né? Olha, todo o papel dela não seria real. Mas assim, lembra aqui daquela história, tipo assim, terra de cego, quem tem um olho é rei? Sim, Então, assim, eu vejo que é melhor ter uma igreja. Era melhor ter, vou falar assim, a igreja como a Bíblia diz que ela deve ser, sim. né? Mas, assim, se tirar a que tem hoje aí, o que que vai sobrar? Você entendeu? Então, Sim. eu vejo assim, tem algumas igrejas que você olha e fala, cara, essa igreja é totalmente afastada do conceito bíblico, mas de repente a pessoa se encontrou lá e aí, de alguma forma, aí, eu já vou me encontrar, de uma forma calvinista, Deus vai transcender essa pessoa para uma igreja mais séria. Vai chegar um momento que a pessoa vai olhar e falar assim, não, é isso que o pastor está falando, não foi isso que aconteceu com Lutero? Sim. Né? Ele estava lá numa igreja tipo que estava vendendo indulgência, que estava totalmente fora, e de repente Deus trabalhou no coração dele lá. Então, pode ser que Deus até trazer um verdadeiro reavivamento, né? Uma mudança para a igreja atual. A igreja hoje ainda essa aí, ela vai quebrando galho, e até Deus fazer um milagre. Eu entendo muito bem o que você está colocando e também entendo que a pessoa quis perguntar, porque essas perguntas não são 100% minha. Teve uma staff aqui, teve várias pessoas me Mas ajudando com isso essas aí, essa perguntas. pergunta aí foi alguém que fez para você. Então, existem perguntas minhas nesse acervo dessas 8, assim como existem mais 70 perguntas que vieram de outras pessoas. E o restante das perguntas estão aqui. Então, Por exemplo, assim, se essa pergunta aí fosse para uma pessoa que estivesse falando com a gente ao vivo, sim, eu ia dar essa resposta e ia fazer uma pergunta para ela. E a tá. sua igreja faz o papel dela? Então, Que é uma coisa entendi, interessante, né? entendi. Sim, mas é o que eu ia falar para você aqui. Eu acredito que a pessoa fez essa pergunta e eu entendo muito bem o que o pastor está falando, que não está perfeita como deveria ser, perdeu um pouquinho ali a mão, perdeu um pouquinho a visão de quem ela deveria ser, mas ainda está tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, ó, a gente tá para ir para o Piauí esse ano. Tem umas igrejas lá no sertão do Piauí onde não tem nem energia, onde a gente tem uns pastores lá e tudo. E o pessoal tá ganhando alma lá, cara. Essa igreja, ela faz a diferença, é a igreja de Jesus. Cara, porque ela não, sabe, não ficou envolvida ainda com a iluminação, com o worship. Lá é capela, o pessoal anda 2 horas a pé para assistir um culto, você entendeu? Então, essa igreja faz o papel dela, você entendeu? Agora, tem muitas delas que não fazem o papel dela. Tem algumas aí que se saísse faria muito bem. É, Umas aí que se saísse faria muito bem, mas tem umas aí que faria diferença sim. a questão que qualquer pessoa que vai ouvir isso aí depois, ela tem que fazer para as igrejas e para a igreja que ela congrega, é a pergunta que eu faço para a nossa igreja todo mês. Se a nossa igreja, por algum contexto, alguma situação, a gente tivesse que fechar as portas
do prédio. A pergunta que se faria é: a comunidade sentiria a nossa falta? Sim. Por que, Né? pastor? Se ela sentisse a nossa falta, então quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa relevante. Se Sim. ela não sentir, então a gente está sem expressão nenhuma. Pastor, olha, isso é como, como o pastor falou anteriormente, você tem uma visão doida, eu também tenho, tá? Então, estamos no mesmo lugar, mesmo saco. É, eu entendo que uma igreja local precisa ajudar um missionário fora, precisa fazer obra, eu creio nisso, eu creio. Mas uma coisa que eu não vejo as igrejas terem como visão, por exemplo, o pastor foi colocado uma igreja local no bairro tal. A sua primeira missão é aquele vizinho seu, da frente, do lado, de trás e acabou. Essa é a primeira missão da igreja. Depois é conquistar aquela rua, é conquistar aquele quarteirão, é conquistar aquela comunidade. Mas não, tem muita igreja que está ali, mas está fazendo missão, está fazendo obra em vários outros lugares e pessoas pensando necessidade ali, na rua da igreja. Mas, ó, aquele texto lá que Marcos escreveu, João 16, não, João 16, meu pai. Marcos escreveu Marcos João 16. 16. João Marcos, pastor, é Não, João Marcos. não. João Marcos, é João Marcos. Marcos escreveu, né, Sim, sim. Marcos 16, está dizendo assim, ó, que ide por todo mundo, né? Então, o que ele está dizendo? O texto, o grego, diz o seguinte, que enquanto você prega, vai pregando Não, aonde você alcançar. mas ele Então, também você fala prega, onde? Começa onde? então, Jerusalém, você começa em Jerusalém, Judéia. começa em Samaria, mas assim, você tem que entender quando é que se dá para ir em Jerusalém. Você entendeu? Quando que se dá para ir em Samaria? Então, você tem que ter esse contexto. Não, Porque, pastor, tá certo, mas tem igreja que não se preocupa com o contexto do vizinho, que nem você falou, com todo respeito. Adianta a gente estar abençoando pessoas lá na África e o seu vizinho falando mal da sua igreja porque você está fazendo tudo errado ali? então, mas a questão é assim, eu penso, se tiver igreja que está ajudando na África, ainda está bom, porque Tá bom, tem não igreja que não tem. está ajudando nem Nem em aqui. casa, nem na África, nem em lugar nenhum, É, cara. é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é errado, jamais. O evangelho tem que progredir. Mas a minha visão é ali primeiro. Se eu não conseguir fazer missões ali, eu vou fazer missões só porque mudou de estado? Só porque mudou de país, eu vou saber que é fazer missões? Não, a missão está ali na nossa frente, pastor. É isso aí. É. Mas é benção. Bora a próxima. Próxima. Pastor, na verdade, essa foi a última pergunta. Você passou aí por todas elas, mas ainda tem um desafio para você, que é o jogo rápido. Você topa? Vamos lá.